Você já ouviu falar a história de Sara? Então vamos falar um pouco sobre seu chamado e a promessa Gênesis 12, 1 a 5. Gênesis 17, 15 e 16. E disse Deus a Abraão: Sarai, tua mulher, não chamarás mais o seu nome Sarai, mas Sara será o seu nome. E abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Sara e Abraão viviam em Ur dos Caldeus, um centro cultural e religioso da Mesopotâmia antiga, conhecido por sua idolatria. Deus os chama a deixar tudo e seguir rumo a Canaã, iniciando a linhagem da fé. Deus nos chama para sair da zona de conforto, e muitas vezes a promessa só se cumpre após a obediência. O tempo da espera. Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. Sara tenta antecipar o plano divino, entregando Agar a Abraão, o que gera Ismael e conflito. Mesmo assim, Deus reafirma que a promessa seria por meio de Sara, não por esforço humano. O tempo de espera revela o que realmente cremos sobre Deus. A fé amadurece quando aprendemos a esperar sem controlar. O riso da promessa. Gênesis 18, 9 a 15. Gênesis 21, 1 a 7. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso se rirá comigo. 3 anjos visitam Abraão e anunciam o nascimento de Isaque. Sara ri primeiro de incredulidade, depois de alegria, ao ver o milagre acontecer. Deus transforma o riso da dúvida no riso da vitória. Ele cumpre promessas mesmo quando a lógica humana já desistiu. O teste da fé. Gênesis 22, 1 a 18. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus prova a Abraão pedindo Isaque em sacrifício. Embora o foco esteja em Abraão, a fé de Sara sustenta o lar e confia mesmo sem entender o que ocorre no Monte Moriá. A fé verdadeira entrega tudo nas mãos de Deus, inclusive as próprias promessas. O legado da promessa. Pela fé também a mesma Sara recebeu força para conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Sara morre em Hebron aos 127 anos. Seu legado é lembrado em toda a Escritura como exemplo de fé e submissão ao plano divino. A fé de Sara transcende gerações. Sua história mostra que Deus não se esquece das promessas que faz aos que confiam nele. Quando Deus promete, o tempo não é obstáculo. Pare agora por um instante. Respire fundo. Você já sentiu que o tempo está passando rápido demais e que a promessa que Deus te fez parece cada vez mais distante? Talvez você olhe ao redor e veja outros conquistando aquilo que você tanto pediu. E no fundo, a dúvida começa a sussurrar: será que ainda vai acontecer comigo? Se sim, então essa história é para você. Hoje, eu quero te convidar a caminhar junto com Sara, uma mulher que esperou o impossível e viu o impossível acontecer. Ela viveu séculos atrás, mas sua dor, suas dúvidas e sua fé ainda falam diretamente ao nosso coração. Porque o Deus de Sara é o mesmo Deus de hoje, o mesmo que transforma o deserto em promessa e a espera em milagre. Não foi fácil para ela. Sara conheceu o peso da demora, o silêncio das noites longas e a luta entre acreditar e desistir. Mas quando tudo parecia perdido, Deus mostrou que o tempo dele nunca chega atrasado, chega no momento exato. Então, antes de continuar, eu te convido. Não desista agora. Essa não é apenas uma história antiga, é um lembrete vivo de que as promessas de Deus têm hora marcada. E quando chegar a sua hora, ninguém poderá impedir. Fique comigo até o final. Você vai descobrir que, assim como Sara, você também pode ver o impossível se cumprir. Basta continuar crendo. Introdução. A promessa. Que desafiou o tempo. Há histórias que atravessam séculos e ainda ecoam com poder. A de Sara, esposa de Abraão, é uma dessas narrativas que não envelhecem. Ela é símbolo de fé, esperança e da extraordinária paciência diante do impossível. Numa época em que a mulher era lembrada apenas como esposa e mãe, Deus escolheu Sara para algo maior, para ser parte do cumprimento de uma promessa
que mudaria a história da humanidade. Sara viveu numa terra de contrastes, tendas em meio ao deserto, ventos que traziam areia e silêncio, e noites iluminadas apenas por estrelas que pareciam ouvir suas orações. Ela era bela, mas carregava uma dor profunda, a infertilidade. Ano após ano, ela observava a vida florescer ao redor, enquanto seu ventre permanecia vazio. E ainda assim, Deus a chamava de Mãe de Nações. Como crer numa promessa que parecia impossível? Como esperar quando o tempo já havia passado? O nome dela era Sarai, que significa Minha Princesa. Mas Deus mudou seu nome para Sara, Princesa de Muitos, como um selo da promessa divina. Era o lembrete de que o Senhor não apenas ouve e Ele transforma. Mesmo quando tudo parece parado, o plano de Deus continua em movimento. A história de Sara é um espelho para todos que já duvidaram, choraram, esperaram e se perguntaram se Deus ainda se lembrava. Ela é a prova viva de que a promessa de Deus não depende da idade, do tempo ou das circunstâncias, mas da fidelidade daquele que prometeu. Hoje, ao revisitarmos essa jornada, não falamos apenas de uma mulher do passado, falamos de nós mesmos. Porque cada promessa adiada, cada lágrima e cada sonho esquecido encontram sentido quando lembramos: se Deus prometeu, Ele cumprirá. O chamado e a promessa. O sol nascia sobre as terras de Ur dos Caldeus, iluminando tendas e rebanhos que se espalhavam pelo horizonte. Era um tempo antigo, de rituais pagãos e deuses silenciosos. Mas entre aquele povo havia um homem que ouvia uma voz diferente. Seu nome era Abrão, e ao seu lado, uma mulher de olhar sereno e fé profunda, Sarai. Eles viviam em paz, mas carregavam uma dor que o tempo não curava. O ventre de Sarai permanecia estéril, e o sonho de ter filhos parecia cada vez mais distante. Foi nesse cenário de rotina e silêncio que o inesperado aconteceu. Deus falou com Abrão, chamando-o para sair da sua terra, deixar tudo o que conhecia e partir rumo a um destino desconhecido. Uma promessa acompanhava o chamado: farei de ti uma grande nação. Era uma palavra grandiosa, e humana e espiritualmente impossível. Afinal, como se tornar pai de uma grande nação se sua esposa não podia ter filhos? Mesmo sem entender, Abrão e Sarai obedeceram. Deixaram para trás família, conforto e certezas. Caminharam por terras áridas, sustentados apenas pela fé em um Deus invisível, mas presente. A cada passo, Sarai olhava o horizonte e se perguntava: será mesmo que essa promessa é para mim? A jornada foi longa e cansativa. Passaram fome, enfrentaram reis, tempestades e dúvidas. E ainda assim, Deus continuava repetindo a promessa: uma herança, uma descendência, um propósito eterno. Era como se o Senhor quisesse que eles aprendessem a crer, não pelo que viam, mas pelo que ouviam. Os anos se transformaram em décadas. A juventude de Sarai ficou para trás e, com ela, a esperança natural de gerar uma vida. E é nesse ponto que a fé é mais testada, quando tudo o que é humano parece ter expirado. Mas o que é impossível para o homem é apenas o ponto de partida para Deus. Então, uma noite, sob o céu coberto de estrelas, Deus fez uma aliança com Abrão. Mandou que olhasse para o alto e contasse as estrelas se pudesse. Assim será a tua descendência, disse o Senhor. E naquela promessa estava o nome de Sara, mesmo que ela ainda não soubesse. O chamado não era apenas sobre terras ou filhos, era sobre fé. E seria através de Sara que o riso voltaria à casa de Abraão. Porque no tempo certo Deus sempre cumpre o que promete. O tempo da espera. Os dias se transformaram em meses, e os meses em longos anos. A promessa de Deus ecoava na mente de Sara, mas a realidade parecia zombar dela. A cada lua nova, ela esperava um sinal, uma mudança, algo que indicasse que o tempo de Deus havia chegado. Mas nada acontecia. A tenda permanecia silenciosa, e o sonho da maternidade se perdia entre o pó do deserto. Sara era humana e o coração humano se cansa de esperar. Por mais fé que tivesse, havia noites em que chorava sozinha,
pedindo a Deus que explicasse o porquê da demora. Senhor, se o Senhor prometeu, por que ainda não aconteceu? Será que errei? Será que a promessa era para outra mulher? Essas perguntas ecoavam em sua alma, e o silêncio de Deus parecia um peso difícil de carregar. Abraão, agora mais velho, tentava confortá-la, mas ele também lutava contra o tempo. Ambos sabiam que a promessa dependia de algo que já não possuíam: juventude. E é justamente aí que Deus começa a agir, quando tudo parece impossível. Em um momento de fraqueza, Sara tentou resolver com as próprias mãos o que parecia demorar demais nas mãos de Deus. Ofereceu sua serva Agar a Abraão, acreditando que talvez aquele fosse o meio pelo qual a promessa se cumpriria. Mas o plano humano trouxe consequências dolorosas. O nascimento de Ismael trouxe alegria passageira, e logo depois, conflitos e feridas entre Sara e Agar. Mesmo assim, Deus não voltou atrás. Ele não rejeitou Sara, nem esqueceu o que havia prometido. Ao contrário, reafirmou sua palavra. Sara será mãe, disse o Senhor, e dela procederão reis e nações. Aquela frase cortou o tempo e reacendeu a fé que parecia apagada. Sara ainda riu, mas dessa vez, seu riso era misto de incredulidade e esperança. Riu da ironia divina. Um riso que parecia dizer: sério, Deus, aos 90 anos? Mas o Senhor respondeu com ternura: haveria coisa demasiadamente difícil para mim? O tempo da espera moldou Sara. A demora não era castigo, mas preparação. Deus não apenas criava um milagre, ele formava uma mulher capaz de sustentá-lo. E é assim também conosco. Às vezes o que parece atraso é, na verdade, o tempo de Deus construindo a fé necessária para receber a promessa. O riso da promessa. Era meio-dia quando 3 homens se aproximaram da tenda de Abraão, nas planícies de Manre. O calor era intenso, e a areia parecia brilhar como ouro derretido. Abraão correu ao encontro deles, oferecendo água, sombra e alimento sem saber. Estava recebendo anjos enviados por Deus. Sara, dentro da tenda, observava discretamente, curiosa com aquelas vozes que soavam diferentes, quase celestiais. Enquanto comiam, um dos visitantes perguntou: onde está Sara, tua mulher? Abraão respondeu: está ali na tenda. Então, veio a promessa novamente, agora com mais clareza do que nunca. Certamente tornarei a ti, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara ouviu de dentro e riu. Não foi um riso de alegria imediata, mas de espanto, de quem não sabia se acreditava ou não. Como uma mulher idosa de 90 anos poderia gerar vida? Ela mesma murmurou: depois de velha, terei ainda prazer, sendo também meu senhor já idoso. Mas Deus ouviu o riso e perguntou a Abraão: por que se riu Sara? Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Naquele instante, o impossível começou a tomar forma não no ventre, mas no coração. A incredulidade começou a se transformar em fé. E a esperança, há muito adormecida, despertou com força. Os meses seguintes foram marcados por um silêncio sagrado. A promessa deixava de ser apenas palavras e se tornava realidade. O ventre de Sara, antes estéril, agora se movia com vida. Cada movimento, cada batida do coração do bebê, era o som do milagre se cumprindo. E assim, no tempo determinado, nasceu Isaque, cujo nome significa riso. E que nome poderia ser mais perfeito? O riso que antes expressava dúvida, agora se transformava em celebração. Sara exclamou: Deus me encheu de riso, e todos os que ouvirem isso rirão comigo. O deserto se transformou em júbilo. A promessa de Deus não apenas se cumpriu, superou todas as expectativas humanas. O ventre que um dia chorou o silêncio agora cantava louvores. Porque quando Deus promete, Ele não apenas cumpre, Ele surpreende. O teste da fé. Os anos haviam trazido paz à tenda de Abraão e Sara. O pequeno Isaque crescia cheio de vida, e o som de sua risada era a prova viva de que Deus cumpre o que promete. Tudo parecia perfeito até o dia em que o Senhor decidiu provar a fé de Abraão. O chamado veio como um trovão no coração. Toma teu filho,
teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o em sacrifício. Nenhuma palavra poderia ter sido mais dolorosa. Abraão sabia que Isaque não era apenas um filho, era a promessa viva de Deus. E ainda assim, sem hesitar, ele obedeceu. Sara, sem saber de tudo, viu o marido partir com o filho e 2 servos rumo ao Monte Moriá. Seu coração de mãe se apertou, mas ela confiava no Deus que havia dado o impossível. Durante a viagem, Isaque, curioso, perguntou: Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu com voz firme, mas com lágrimas escondidas nos olhos: Deus proverá, meu filho. Enquanto isso, em sua tenda, Sara orava em silêncio. Talvez ela não soubesse exatamente o que estava acontecendo, mas sentia no espírito que algo sagrado estava sendo provado. A fé que gerara o milagre agora seria a mesma fé que sustentaria a obediência. No alto do monte, Abraão levantou o cutelo. O silêncio do céu foi quebrado apenas pela voz divina que ecoou: Abraão, não estendas a tua mão sobre o rapaz. Ao olhar para o lado, viu um cordeiro preso pelos chifres. Deus havia providenciado o sacrifício. O coração de Abraão explodiu em gratidão, e o de Sara, mesmo à distância, foi tomado por paz. A promessa estava protegida não porque Deus precisasse do sacrifício, mas porque precisava mostrar que a fé genuína entrega tudo, confiando que Ele pode restaurar tudo. Aquela montanha se tornou um símbolo eterno. Foi ali que Abraão e Sara compreenderam que as promessas de Deus não dependem apenas de recebê-las, mas de confiar nele o suficiente para colocá-las de volta em suas mãos. E foi assim que, mais uma vez, a fé venceu o medo, e a obediência abriu caminho para novas bênçãos. Sara, o impacto de sua fé para gerações futuras e a mensagem eterna que sua vida deixa para quem espera em Deus, quer que eu mantenha o mesmo tom inspirador, com força espiritual e emoção humana, o legado da promessa. Os anos passaram, e o deserto que um dia foi cenário de lágrimas e espera agora, era lembrança de milagres. Sara envelheceu com dignidade, cercada pelo amor de Abraão e pela alegria de ver Isaque crescer. O riso que um dia parecia impossível se tornara parte de sua história, um lembrete vivo de que Deus transforma a espera em testemunho. Sara não era apenas a esposa de um patriarca, ela era a mãe de uma nação. De seu ventre, Deus iniciou uma linhagem que mudaria o mundo. Dela viriam reis, profetas e, no tempo determinado, o Salvador prometido. Cada promessa feita a Abraão também estava gravada em seu nome, e seu legado se estendia além das areias do deserto. Mas antes do fim de sua jornada, Sara compreendeu algo profundo. O verdadeiro milagre não foi apenas dar à luz a Isaque, foi aprender a confiar em Deus, mesmo quando nada fazia sentido. Foi entender que o tempo de Deus é perfeito, e que cada lágrima derramada em silêncio rega as sementes de uma fé mais forte. Quando seus dias na terra se completaram, Sara partiu em paz. Deixando para trás mais que histórias, deixou um exemplo eterno de perseverança e fé. Abraão chorou sua partida, mas também celebrou a vida de uma mulher que ousou crer contra toda esperança. Gerações depois, o nome de Sara ainda é mencionado entre os heróis da fé. O autor de Hebreus escreveu: Pela fé, também a mesma Sara recebeu força para conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Hebreus 11:11. A história de Sara não é apenas sobre maternidade, é sobre fé que atravessa gerações. É sobre promessas que não morrem com o tempo, porque nascem da palavra de um Deus eterno. E cada vez que alguém decide continuar crendo, mesmo cansado, mesmo em silêncio, o legado de Sara se renova. Porque a fé que ela viveu ainda inspira os que esperam o impossível. Oração final. Existe um Deus que cumpre promessas. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti, como Sara se colocou um dia cansada, mas crendo, ferida, mas ainda esperando. Tu conheces cada deserto que atravessei, cada lágrima derramada no silêncio e cada promessa que o tempo tentou apagar. Mas assim como fizeste com Sara, eu creio que o Senhor ainda trabalha nos bastidores da minha vida.
Pai, ensina-me a confiar quando não vejo nada acontecer. Quando o ventre da minha fé parece estéril, quando os meus sonhos parecem mortos, lembra-me que Tu és o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Sara esperou, e o tempo não anulou a Tua palavra, ele apenas preparou o palco para o milagre. Faz o mesmo comigo, Senhor. Seja qual for a promessa que o Senhor plantou em mim, que ela floresça no Teu tempo, e não no meu. Dá-me um coração paciente, que descansa em Ti mesmo quando tudo parece parado. Livra-me da pressa que gera Ismaéis, e dá-me a sabedoria que gera Isaque e o riso da Tua fidelidade. Que a minha espera não me afaste de Ti, mas me aproxime ainda mais do Teu coração. Senhor, eu Te entrego cada área da minha vida que parece impossível. Sopra Teu Espírito sobre os lugares secos e traz vida onde só há silêncio. Renova em mim a fé que Sara teve, a confiança que Abraão sustentou, e a esperança que vem de saber que o Teu tempo é perfeito. E quando a promessa se cumprir, porque eu sei que vai se cumprir, que eu não me esqueça de rir como Sara riu, de adorar como Abraão adorou, e de declarar para o mundo: o Deus que prometeu, cumpriu. Em nome de Jesus, amém. A promessa também é sua. Se a história de Sara tocou o seu coração, não é por acaso. Talvez você também esteja no tempo da espera, cercado por silêncios e dúvidas, achando que Deus se esqueceu. Mas hoje o Espírito Santo te lembra. A promessa ainda está viva. Ela pode parecer adormecida, mas o Deus que transformou o ventre estéril de Sara é o mesmo que pode transformar o teu impossível em testemunho. Não importa quantos anos tenham se passado, quantas portas se fecharam ou quantas vezes você pensou em desistir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque o tempo não apaga o que foi escrito pelas mãos do Eterno. Então, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe com alguém que também está esperando, alguém que precisa ouvir que o milagre ainda é possível. Envie, fale, declare. Seja instrumento de fé, porque o riso de Sara também pode ser o riso de quem você ama. E se essa história te renovou, continue caminhando conosco. Há muitas outras promessas, muitas outras vidas e histórias que o céu ainda quer revelar. Clique, compartilhe, inscreva-se, siga não apenas para ouvir mais, mas para viver mais da presença e das promessas de Deus. Porque o mesmo Deus que visitou Sara no deserto ainda visita corações hoje. E talvez o próximo milagre que o mundo vai testemunhar seja o seu. Se inscreva no nosso canal Ecoando Virtudes Bíblicas e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas pelas histórias da Bíblia, onde aqui elas ganham vida. Aproveite para curtir e comentar, deixar seu amém e seu pedido de oração. Juntos vamos estar orando em prol de sua causa. Nos vemos no próximo vídeo.